Preste atenção o que diz a palavra em Filipenses 3,19. São Paulo diz assim: o guloso é aquele cujo Deus é o próprio ventre, ou seja, as próprias vontades. O guloso, a Bíblia chama de glutão, ou a glutolalia. Glutolalia significa aquele que come sem parar. Ele serve não a Deus, mas as próprias vontades. Se ele está bem, então ele come bastante, para comemorar. E se ele está mal, é aí que ele vai comer mesmo, para afogar as mágoas. É igual uma pessoa beberrona, é igualzinho uma pessoa que está envolvida na bebida alcoólica. Quem é dependente do álcool, ele sempre tem desculpa para beber. Gente, e eu estou dizendo isso, não é porque o padre emagreceu e perdeu alguns quilos, eu estou no processo ainda de reeducação alimentar. E aí tem gente que diz assim: nossa, o padre emagreceu, agora está se achando, né? É igual aquele que parou de fumar e fica chamando a atenção dos outros fumantes. Gente, eu sei o quanto que foi libertador para mim, e quantas pessoas chegam e dizem: Padre do céu, pelo amor de Deus, me ajude, conte qual é o segredo, padre, eu preciso emagrecer também. Gente, não existe receitinhas santas. Eu vivia correndo atrás de fórmulas mágicas, e você deve conhecer muitas fórmulas, até pela internet, né? Tinha uma que veio falar para mim esses tempos, que ela estava tomando de manhã 2 copos de vinagre com água morna. Imagina como que vira dentro dessa mulher, meu Deus do céu. Quem consegue se libertar do mal da gula, vai conseguir se libertar de vários outros males, porque a igreja diz que a gula é um dos pecados chamados pecados capitais. E o que significa um pecado capital? O pecado que vai dando margem a outros pecados. A pessoa que entra para o mal da gula, ela começa a entrar até mesmo no mal que a gente chama de egoísmo. A Bíblia diz no livro de Ezequiel, que o primeiro guloso da história foi Satanás. Maldito egoísta, diz a palavra em Ezequiel 22:17, precipitado foi da terra por causa da sua ambição, do seu egoísmo, o próprio Satanás, porque ele queria criar mais do que Deus. Repare para você ver, o guloso é o tipo daquela pessoa que, se tem 3 pedaços de carne, um grande, um médio e um pequeno, adivinha qual que ele vai querer pegar? Ele pega o grande, ele vai comendo e fica de olho no outro, para ver se sobra mais um pouquinho. Eu já vi gente tão egoísta, que ele esconde do outro para comer sozinho. A gente precisa se libertar de uma tendência natural, que a gente chama de gula. É uma tendência natural nossa. Quando a gente começa a pedir para que Deus vá entrando na nossa... São Gregório, ele que deu essa nomenclatura da gula, ele diz assim que o guloso é aquele que ele não só come para viver, mas parece que ele vive para comer. Ele termina de comer, ele termina de almoçar, ele já está comentando da janta. Sabe, aquela pessoa assim, eles estão combinando: olha, vamos qualquer hora, vamos numa churrascaria, vamos comer. Tudo envolve comida, tudo envolve comida. E eu digo para vocês, gente, aquilo que Deus faz na minha vida, eu preciso dividir com vocês, porque eu digo isso com a falta de vergonha que eu tinha na minha cara. Eu era um guloso de mão cheia, e só fui percebendo isso aos poucos. Um certo dia uma mulher chegou para mim e disse: Padre, o senhor me desculpe eu falar uma coisa para o senhor, talvez eu esteja errada. Ela foi até generosa comigo. Eu disse: claro, filha, pode falar. Ela diz: o senhor fala tanto para a gente que a gente precisa deixar os nossos pecados, a gente precisa se libertar dos nossos impulsos, né? Mas por que o senhor não emagrece um pouco, padre? O senhor não está gordo demais? O que eu ia dizer para aquela mulher? Eu só disse para ela: filha, reza por mim, filha. Eu sei que eu estou precisando de emagrecer, mas não é fácil. É claro que não é fácil. Olha aqui para mim, só existe uma maneira de nós nos libertarmos do mal da gula. Como que nós podemos nos libertar da gula, padre? Através da graça de Deus, e também através da nossa natureza, da graça e da própria natureza. O que é a graça de Deus? A graça de Deus é a força que vem de Deus, é o Espírito de Deus. Diz a palavra de Deus em Filipenses 4:13, diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso. Então não adianta você vir com aquele sentimento de inferioridade, dizer assim: padre, eu acho tão bonito assim,
as pessoas conseguirem, porque eu sei que é uma superação, né? Mas eu não consigo, porque depende de Deus, mas também depende da minha própria natureza, da minha própria vontade, porque Deus age na natureza humana, Deus age na vontade humana. Eu até queria, hein gente? Eu até queria emagrecer, eu estava com 112 quilos, mas eu confesso para vocês que quando eu pensava em emagrecer, me dava uma fome, gente, daí que eu comia mais, porque a minha vontade era isso daqui. Agora o dia que eu comecei a lutar contra a minha própria vontade, eu disse, em nome de Jesus eu vou vencer. Deus fez a vontade dele na minha vontade, Deus fez acontecer. Eu sei que Deus faz a vontade dele. Deus sempre quer o teu bem, não pense que Deus quer a tua infelicidade, não. Olha o que diz a palavra aqui em Romanos 8:13: se viverdes pelas obras da carne, morrereis.